Unidade do nosso curso de Bhakti Yoga. Quem está vindo pela primeira vez? Espero que continue vindo. O curso já está na 8ª unidade, porém há a possibilidade de vocês retomarem rapidamente as unidades anteriores, tá? O curso começou em março, da forma presencial, e abrimos essa oportunidade também do curso EAD, tá? E há tem quase 100 pessoas no curso e a maioria está assim, se fixando, né, no formato EAD. Temos experiência de pessoas que entraram há pouco tempo e em 15 dias conseguiram colocar tudo em dia, tirando 2 horinhas por dia, 3, porque nós vamos proporcionar um certificado, tá, pelo Departamento de Educação da comunidade Nova Gokula e também pelo Departamento de Educação do Movimento Hare Krishna do Brasil. E a ideia é que, para comprovar, né, para a interação dos alunos, né, com o curso, é importante fazer as atividades. As atividades são molezinha, por exemplo, as duas primeiras unidades é uma redação só de 20 linhas, 20, 30 linhas. E as outras unidades, às vezes, perguntas de múltipla escolha ou algumas questões que tem de responder, e pode responder facilmente se acompanhar a audição das aulas ou acompanhar o material escrito, né? Nós disponibilizamos no Google Classroom. Para entrar nesse Google Classroom tem que fazer inscrição no linkzinho que a gente manda, e a gente já manda a senha para entrar na sala de aula do Google. Tem muita gente, principalmente o pessoal da antiga, que tem dificuldade de entrar, né, na sala de aula, se complica todo. Então, nós estamos disponibilizando o curso também, as perguntas abertas no formato digitável, né, do Google, no Word, tá bom? Dá para mandar assim. Ou seja, a ideia nossa é facilitar. O curso não é reprovatório, tá? Não é aquela coisa competitiva, quem é melhor que o outro. A ideia é dar oportunidade para todo mundo ter acesso a esse conhecimento milenar, tá bom? A palestrante de hoje, a facilitadora, será Sri Damodara, tá? Dessa primeira parte de hoje, que vai até às 6 da tarde, tá bom? Vai ter intervalos para a interação dos alunos. Esse microfone aqui vai ficar disponível, vai estar sempre sendo higienizado e disponível para vocês falarem aqui, tá? Aqui na frente. Beleza? Vamos cantar um pouquinho para criar um clima antes de começar? Nityananda, Sri
tema do módulo 8 é Bhakti Yoga e outros sistemas de yoga. O que é Bhakti Yoga? Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse tema, a gente vai aos pouquinhos se aprofundando, ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma comparação e um cotejo, uma aproximação com outros sistemas de yoga, tá? E a gente vai ver as especificidades dessas yogas e como que as escrituras e os acharyas, os mestres anteriores, nos ensinam sobre especificamente a Bhakti Yoga, né? O que é isso? Quais são suas especificidades, tá? Então, espero que a gente saia hoje daqui com isso bem claro assim em mente, tá? Que esse é o nosso objetivo. Tornar tanto quanto possível o tema mais claro. Então, logicamente, nós vamos nos respaldar em escrituras antigas, como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, para a gente poder trazer à tona esse conhecimento bem antigo. Então, aqui eu já coloco para vocês uma imagem de Krishna na quadriga, conduzindo, né, a quadriga de Arjuna durante, já que a gente tem um momento no início da batalha de Kurukshetra. Então, eu já coloco aqui essa imagem, né, ela parece uma imagem imponente, 4 cavalos poderosos, né, e Arjuna se preparando para lançar flechas, assim, na iminência de uma grande batalha épica.
Então a gente já tem essa imagem aqui no início, tá? Para a gente fazer um cotejo com outra imagem, que é um sábio meditante, solitário, né, no seu processo de meditação e autossatisfação interior. Então a gente tem dois momentos, duas imagens diferentes, lógico. Então elas também estão aqui para a gente pensar um pouquinho nisso. Então, a priori, eu vou pedir para vocês focarem bem nesses dois conceitos que a gente vai abordar sobre isso, tá bom? Bem, por quê? Porque exatamente na Gita, antes dessa batalha que eu me referendei antes, né, de Kurukshetra, Arjuna teve um momento que ele ficou assim parado, deixou o arco cair e disse que não ia lutar. Não ia lutar, ele estava muito desanimado, sabe? Ele não estava assim empolgado para se envolver numa batalha. E essa era a grande questão: lutar ou não lutar, agir ou não agir, ação ou inação, né? Em termos de prática de yoga. O que seria isso, então, que Krishna pontua na Bhagavad Gita em termos de yoga? O mito de Sísifo, uma história bem interessante, né? Que inclusive Albert Camus utilizou esse mito de Sísifo, né, para escrever o livro dele, Estrangeiro. E no romance, que ele era um filósofo, um pensador, né, argelino, do século passado, e no romance ele conta a história de um personagem que enfrenta um terrível vazio existencial. Não encontra sentido na vida. Né? Então a mãe dele falece, ele vai ao enterro, não chora pela mãe, e a rotina dele é um vazio, um imenso vazio existencial. Tanto que depois ele é preso, ele é acusado por não ter chorado o enterro da mãe. Né? Então Camus vai usando aí esses jogos de esses recursos narrativos para trazer à tona essa reflexão sobre o mito de Sísifo. Conta a história na Grécia Antiga que Sísifo ele havia sido amaldiçoado pelos deuses a todos os dias rolar uma rocha, né, para cima da colina, todos os dias. Aí depois ela rolava abaixo e de manhã cedo ele começava a empreitada, no outro dia a mesma coisa, sempre empurrando essa rocha para cima. E aí justamente o Camus, ele se vale desse mito de Sísifo para questionar, né, a questão do trabalho e da ação. Do que adianta a gente trabalhar tanto, ai meu Deus, e chega no final e a gente se aposenta e com os nervos à flor da pele, o estresse medonho. Né? A gente não se questiona assim, a questão do trabalho. Isso é da nossa sociedade odierna. E isso é o mito de Sísifo também, né, que Camus abordou no romance Estrangeiro. Agora, o interessante é que dentro da yoga, a ação ela tem um espaço privilegiado para ser pensado. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, em detrimento dessa questão do vazio existencial. Não vale nada trabalhar, não é importante, vai todo mundo morrer, aquela coisa assim, desesperada, sabe? Mas na yoga, a ação ela tem um espaço privilegiado. E aí a gente vai usar como referência a questão da Bhagavad Gita, né? Como um livro aqui, referência, sim, máxima. Então, aqui no capítulo 3, verso 7, a gente já tem um versinho em sânscrito. Olha só o que Krishna fala. Yastu indriyani manasa niyamyarabhaterjuna karmendriya karma yogam asakta sa vishi shyate. Em sânscrito, né? O que é isso? Melhor Arjuna é quem adota o yoga da ação, com os sentidos funcionais, refreando mentalmente os sentidos. O que é isso, né? Gente, no módulo anterior, nós vimos matéria e espírito. Foi muito legal o módulo anterior, quem puder estar revendo aí os materiais. E a gente estudou justamente uma escola filosófica da Índia Antiga chamada Sankhya, né, que é explicada no Bhagavata Purana. E ele explica justamente sobre isso, sobre a diferença da matéria e do espírito, e que existem esses elementos materiais, esse agregado material que nos cerca. A diva, a alma, ela é espírito, na sua essência,
ela é parte integrante de Deus e vive condicionada na matéria. E a gente fez um estudo analítico desses elementos materiais, desse processo criacional à luz dos Vedas. Então, quando o Krishna fala usar os sentidos funcionais, ele está falando de quê? Disso aqui que a gente viu no módulo anterior, sentidos funcionais, né? As mãos, as pernas, é assim mesmo. Porque existem os elementos materiais grosseiros, né, mas densos, terra, fogo, ar, éter e água, né, esses são os elementos materiais grosseiros. E depois a gente tem os sentidos pelos quais nós adquirimos conhecimento no mundo material. Os olhos, os ouvidos, né, audição, paladar, tato, olfato, esses sentidos, né, que adquirem conhecimento. Temos os objetos sensoriais. Então, se a gente tem um sentido, especificamente para captar externamente um determinado objeto sensorial. O tato para a textura, né? A visão para as formas, o olfato para os cheiros e aromas, o paladar para os sabores, a audição para os sons e assim vai, né? E também os sentidos funcionais especificamente, aqui o Krishna está falando aqui, são esses, as mãos, os braços, a fala. Isso também é considerado dentro do contexto védico sentido de ação. Por isso que é funcional. Então, isso aqui foi no verso do capítulo 3, 7. É melhor o yoga da ação, no qual você utiliza, né, nós utilizamos nossos sentidos funcionais. Esse é o primeiro ponto. Depois, logo em seguida, o verso 7 do mesmo capítulo, ele fala assim: Nyatam kuru karma tuam, karma yayo hi akarma naha. Olha, karma yayo hi akarma naha. Então, karma é ação, akarma é inação. Assim como o prefixo da língua portuguesa, né, de negação, não, a. Então, karma é ação, akarma é negação. Sharira itrapichate na prasidhyet akarma naha. Então, executa a ação necessária, pois a ação é melhor do que nação. Olha, já tem um ponto aqui interessante, Krishna pontuando na Bhagavad Gita, né, estabelecendo aqui. A ação é melhor que nação. Não consegues nem mesmo a manutenção corpórea sem a ação. Então, o Krishna fala assim, olha, trabalha porque sem trabalho o homem não sustenta nem o próprio corpo. Interessante. Então, nós vimos ali aquela primeira foto, a imagem, a Arjuna prestes a participar de uma grande batalha, sob a orientação de Krishna, que representa ali o âmbito da ação. E a gente vê outra imagem, o yogi meditando solitariamente. Então, a gente já vê esses dois momentos, ação e inação, e Krishna está falando, a ação é melhor. Mas por quê? A gente pode se questionar, por quê? Eu não tenho direito de parar e ficar simplesmente olhando o vazio e me distanciando de tudo, de todos, né? Quando a gente fica frustrado com tudo, né? E aí, Krishna vai continuando, né, desdobrando o raciocínio dele. Porque isso é no momento em que a Arjuna começa a questionar a ação. E ele começa a explicar, assim, ele coloca a quadriga no meio de ambos os exércitos beligerantes. A quadriga está ali no meio e Krishna começa a ensinar para Arjuna esse aspecto, né, da ação. Então, no verso 3 ele fala: Lokesmin duividhanishta pura prokta mayanagra Jnana yogena sankyanam karma yogena yoginam. Então aqui a gente vai pontuar essa questão que distingue a karma yoga da jnana yoga. Opa, então são dois sistemas de yoga aí, já que a gente vai pontuar karma yoga e jnana yoga. Então Krishna disse, né, o Senhor disse: já falei a ti, homem impecável, que o caminho estável é de dois tipos neste mundo. Caminho estável, ou seja, o caminho de yoga, a estabilidade, de centramento. Então, isso é possível através de dois caminhos. Para os analíticos, é pelo yoga do conhecimento. Olha só, Jnana Yogena Sankyanam. Então, Jnana Yoga, primeiro apontamento, ele é yoga do conhecimento, da especulação, da filosofia,
da meditação solitária, como a gente viu lá o yogi naquela imagem, certo? E Sankyanam, por quê? Porque ele vai estabelecer essa reflexão analítica sobre a existência material e o espírito, esses elementos que compõem o agregado material e o espírito. Então, Jnana Yogena Sankyanam, certo? Esse é o primeiro sistema que Krishna explica aqui, Jnana. E, por outro lado, Karma Yogena Yoginam, então é outro sistema, Karma Yoga. Ou seja, e pelo yoga do conhecimento, sim, esse é o primeiro, né? Os analíticos atingem eles chegam a essa estabilidade através do conhecimento, da reflexão analítica, Sankhya. E para os ativos, aquele que não para quieto, se está cheio de energia, o que acontece? O yoga da ação, karma, ele recomenda a ação. É interessante que nos Vedas, né, a gente vê esse processo de inclusão, sabe? Na Gita, Krishna explica todos os sistemas de yoga. Então, até então, a gente, quando pensa em yoga, a gente pensa só na questão da meditação, né, assim, mais passiva. Se bem que internamente o indivíduo está bem ativo nos seus processos de autoconhecimento, lógico. Né? Mas existe, imagina, você está na guerra e também fazendo yoga, como é que é isso? Né? Então, Krishna está aqui pontuando outro tipo de yoga, que é Karma Yoga. Agora, aqui no verso 5, qual é a justificativa, né? Por quê? E ele justifica, ele fala assim, ó, Krishna, Nahi kartit shanam api jatutishtati karma krit karyate. Karyate é ação, é executar seu dever. Ri, avasha karma, sarva prakriti jaigunaihi, ou seja, com efeito, ninguém jamais permanece inativo. Não tem como ficar 100% inativo nunca. Nem mesmo por um momento. Por quê? Por conta de os modos da natureza forçarem todos a agir. Olha, interessante. Então, aqueles modos lá da natureza que a gente estudou no módulo anterior. Certo? De Sankhya, os modos da natureza. Bondade, Sattva, paixão, Rajas, ignorância, tamas. E foi uma viagem que a gente fez, uma viagem histórica, nos primórdios da criação cósmica, de acordo com os Vedas, né? Porque lá nos primórdios existe esse momento desse agregado material, esses elementos materiais se manifestarem, e os mundos se manifestam, Big Bang, aí tudo se manifesta e se torna ativo, né? No âmbito da criação material de Deus. Então, esses modos, eles permeiam tudo. Bondade, paixão e ignorância. As nossas ações, nossas aptidões, e também os aspectos externos da existência, construções, naturezas, tudo que existe, eles são permeados, né, por esses três modos, bondade, paixão e ignorância. Então, Krishna está dizendo aqui que a jiva, né, a alma, ela está imersa nos modos, portanto, a natureza é agir, não tem como ficar parado, estático 100%. Porque os modos induzem o indivíduo naturalmente à ação. Mesmo em tamas, por exemplo, né, se a gente não está desperto, se a gente se encontra dormindo, a gente não para completamente no sono. Não é verdade? Então, sempre tem ação, sempre tem movimento em tudo, o organismo continua e tudo mais. Então, o que ele pontua lá no capítulo 3, né? Porque quem quiser, a gente está fazendo um apanhado geral, a gente não vai esgotar o assunto, porém, a gente vai levantar aqui a essência, mas quem quiser se aprofundar, o capítulo 3 é bem bacana. O capítulo 3 é Karma Yoga, da Bhagavad Gita. Lá no verso 19 ele fala, Krishna, né? Explicando para Arjuna ali, na iminência de uma batalha. Tasmad asakta satatam karyam karma samachara asakto hi acharam karma paramapinoti purushaha. Ou seja, portanto, sem estar apegado aos frutos das atividades. Então, esse, assim, é o diferencial. Sem estar apegado aos frutos da atividade. Deve-se agir como uma questão de dever. Pois, trabalhando sem apego, atinge-se o Supremo. Então, essa é a definição de Karma Yoga. É a ação, é o trabalho, sem o apego aos frutos do trabalho. Como que é isso, né? É uma arte, né?
Então, isso é Karma Yoga, olha só, a Krishna explica isso há muito tempo. A gente tem aqui se mensurarmos em datas, é consenso entre os estudiosos dos Vedas, que a Bhagavad Gita foi falada há um pouco mais de 5.000 anos. E a gente tem essa reflexão super perene e atual. Não adianta a gente fazer um bom trabalho institucional e sair lá reclamando os louros da ação, pra gente é feio, né? A gente fica se gabando, tipo assim. E ao mesmo tempo também a gente não fazer um trabalho bacana e ficar atolado da depressão porque o resultado não foi legal. Então é uma arte, e a gente fala muito dessas questões, né? Resiliência, habilidades socioemocionais, né? Então é uma arte, a gente está agindo, mas está em estado de yoga. Está em estado de yoga. Como? Nos desapegando-nos dos frutos da ação. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Beleza? Tá show. E aqui, justamente, eu coloquei uma imagenzinha Krishna tocando nos ombros de Arjuna, explicando para ele como amigo, né? Porque Arjuna tinha essa relação, essa raça, né? Em sânscrito, essa relação com Krishna que era de amizade. E aí você vê orbitando essa imagem algumas outras, uma professora dando aula, um camponês arando a terra, cuidando, plantando, um padeiro fazendo o pão, e militares em serviço, né, atuando. Ou seja, ele está falando disso, ele está falando todo o âmbito, todo o campo da ação pode se desdobrar em Karma Yoga. Entende? Então, Krishna não fala, abandone seus deveres, não fala. Então, esse é o grande diferencial que eu já começo assim apontando, essa questão da Karma Yoga, tá? E aqui a gente vê Gyana, né? O yogi meditante focando todo um processo para alcançar Deus estar no coração, que inclusive a gente também tratou desse assunto no módulo anterior, Deus está no coração, né? Paramatma, aquele que está além da alma e está contigo simultaneamente, está próximo, né, da gente e acompanha as nossas andanças, essa partícula divina que acompanha as nossas andanças e que a gente se comunica com ela, né? A intuição que será, né? Vai por aqui, não vai por ali, o que eu faço, a gente vai, né? Para não dar sempre assim passadas em falso, então a gente sempre procura essa comunicação interior. E agora a gente vai se adentrar um pouquinho, propor algumas reflexões sem findar o tema, que é impossível, né, a gente esgotar em pouco tempo, mas a gente vai se adentrar na Bhakti Yoga. O que é a Bhakti Yoga? Que é o tema principal desse módulo 8. Então, numa escritura antiga, né, chamada Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, capítulo 5, verso 34, se diz o seguinte: Evam Nrinam Kriya Yoga Sarve Sanstri Retava Ta Evatma Vinashaya Kalpate Kalpita Pare. Assim, quando todas as atividades dos homens são dedicadas ao serviço ao Senhor, aquelas mesmas atividades que causavam seu perpétuo cativeiro tornam-se o destruidor da árvore do trabalho. Olha aqui esse verso para a gente pensar. Nossa, então a solução se encontra no problema. Porque se o problema é a ação, que nos desmotiva e que muitas vezes não nos interessa mais e que nós a vemos como algo vazio e sem sentido, assim como Albert Camus, esse vazio existencial, se o problema é a ação, quer dizer que, olha a solução que os Vedas dão, que eu posso pegar essa mesma ação, não me desvincular da ação, continuar agindo, só que ofertando esse trabalho a Deus, me desapegando dos frutos do trabalho, tornando, portanto, essa ação uma ação espiritualizada, um trabalho espiritualizado. E assim, segundo a Escritura, a árvore do trabalho é cortada. Sabe, esse trabalho o trabalho que massacra, que oprime, que nem Albert Camus pontuou lá atrás, que a gente viu, né, no mito de Sísifo.
Então, fazer essa conexão, essa yoga da ação, a árvore do trabalho é cortada. E o indivíduo, mesmo estando em ação, se torna livre. Esse é um ponto, não é? No próximo verso, ainda no canto 1, capítulo 5, verso 35. Yadya trakya te karma bhagavat paritoshanam gyanam yata dadhinanhi bhakti yoga samavita. E aí a gente vai perceber esse conceito da Bhakti Yoga, que é um estágio a mais de karma, um aprofundamento das habilidades. Se o indivíduo está se treinando nas habilidades de Karma Yoga, ele vai se aprofundando, vai se apropriando dessa ciência até chegar em Bhakti Yoga. Outro sistema é a Ashtanga, que nós conhecemos, que nós praticamos e vemos aí também sendo bastante divulgado. Porque a Ashtanga é sistema óctuplo, Ashtanga em sânscrito, 8. Então são 8 estágios. A gente, com certeza, nós temos aqui conhecedores também do assunto, estudiosos. São 8 estágios, né? Yama são as restrições externas, ahimsa, não violência, satya, cultivo da verdade, asteya, não roubar. Assim, as traduções variam, mas tem uma questão essencial, né, no sânscrito, então é melhor a gente manter o sentido intrínseco da tradução do sânscrito, né? A parigraha é a ausência de ganância e brahmacharya, controle dos sentidos, né? A gente não se entregar desenfreadamente às atividades de ordem sexual, né? O brahmacharya, ele tem esse viés. Controlar, uma atividade controlada, moderada, regrada. Niyama são as observâncias internas. Saucham, que é a limpeza, que a gente também fala isso no Gita. E interessante que a gente vai ver que essa Ashtanga, que é descrita em Patanjali, nos Yoga Sutras, que é uma obra posterior, logicamente, né, bem mais recente, mas esses elementos aqui, eles também estão concentrados na Bhagavad Gita. Tá? Saucham, esses pré-requisitos para o praticante. Limpeza, santosha, contentamento, tapas, entusiasmo para praticar austeridade. E Prabhupada ainda vai além, ele diz que é uma vida metódica. Olha que da hora, né? Uma vida metódica, regrada, certo? Disciplinada. Suadhyaya, que é o estudo das escrituras, e Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é o princípio de Niyama do Ashtanga, que Patanjali pontua como sendo a devoção ao divino. Ishvara em sânscrito é o controlador. Ishvara, aquele que controla. Então, Ishvara Pranidhana, devoção divina. Mesmo em Ashtanga, ele não dissocia a questão da devoção. Né? Senão fica uma prática muito seca, muito vazia, só física. E asana, que é a prática das posturas, né? Depois dessas regras aqui, esses valores, yama e niyama, as observâncias externa e interna, aí vem o asana, que é a prática da postura, o pranayama, controle da respiração, pratyahara, retirar o sentido dos seus objetos, e também Krishna explicou isso pra gente no capítulo 2 da Gita. Ele deu o exemplo da tartaruga. A tartaruga, o que ela faz? Ela recolhe os membros para dentro do casco, não faz isso? Então o yogi também, nesse estado de pratyahara, é como se fosse essa kurma, em sânscrito, essa tartaruga, né? Ele recolhe os sentidos, os objetos externos dos sentidos. Recolher a minha visão das formas. Recolho. Feito a tartaruguinha, né? Que recolhe os membros. Recolher a audição dos objetos audíveis. Não estou nem aí, pode, né? Uma gritaria danada lá fora, mas eu estou em paz. Então, esse é recolher o sentido, né? Tá com fome, mas espera aí, dá tempo de meditar um pouquinho, eu consigo recolher o meu paladar, né? A mente já está pensando em pratos saborosos, comidas gostosas, então eu consigo recolher um pouquinho, né? Esse sentido do paladar e assim sucessivamente. Então, eu recolho, internalizo. O yogi, ele tem essa habilidade, olha que legal. E isso, eu costumo falar, é educação pelos sentidos. Né? Então, também assim, eu gostaria de fazer uma observação. Tem uma escritora que eu gosto muito, a Elisama Santos, né? Ela tem aquele livro, Educação Não Violenta, eu acho que citei também no modo anterior. E ela fala isso, que a nossa educação laica, ela está muito dirigida, muito voltada às coisas externas. Mas, para a gente saber o que tem dentro, essa educação interior, a gente não está interessado, né?
ela fala sobre educação laica. Então, é isso mesmo que o Krishna fala, esse voltar-se para dentro, esse conectar-se com suas necessidades e emoções, né? Essa tartaruguinha recolheu, é para ter a rara. Dharana, concentrar a mente, dhyana, meditação, e depois que a meditação ela tem um fluxo não tão interrompido, então o indivíduo pode chegar ao samadhi, né? Despertar aí o lótus, né? Que o lótus sempre nos textos védicos o lótus é bem uma referência interessante, né? Mas agora a gente vai ver como que essa prática se estabelece. Aí existe aqui, ó, o Nava Bhakti Krama, os 9 processos de Bhakti. Nava Bhakti Krama. E a gente vai ver direitinho como que é isso e como pratica e tudo mais. Então, lá nessa escritura antiga, né, que o Srimad Bhagavata é considerado um texto de aprofundamento do Bhagavad Gita, se diz o seguinte: quem disse para uma criança literalmente falou isso aqui. Uma criança, um santo, né, muito sábio, que é Pralada. Né? A gente vai ouvir essa história aí mais para frente várias vezes, eu acredito. Então, Pralada falou o seguinte: Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vadanam Dasyam Sakyatma Nivedanam. Então, ele falou esses princípios. Em sânscrito, a gente vai destrinchar isso aqui em 9 processos, 9 caminhos, 9 formas. Ouvir, cantar, que é aquilo que a gente fez aqui no iniciozinho, fizemos um pouquinho, né? Cantamos, né? E também conversamos, nós estamos conversando sobre os transcendentais santos nomes, forma, qualidade, parafernália, passatempo, Senhor Vishnu. Lembrarmos-nos deles, prestar serviço aos pés de lótus do Senhor. A gente vai ver isso tudo, prestar serviço aos pés de lótus, né? Oferecer ao Senhor respeitosa adoração, oferecer-lhe orações, né? Independente de qualquer tradição, a gente, né, tá orando, a gente também faz oração. Então, isso também é um princípio de Bhakti Yoga, de devoção. Tornar seu servo, considerar o Senhor como o melhor amigo e render-se totalmente a Ele. Em outras palavras, servi-lo com corpo, mente e palavras. Estes 9 processos são considerados serviço devocional puro. Para terminar, olha, estou terminando. 6 impulsos que um devoto controla. Por quê? Mais uma vez, no âmbito da Bhakti Yoga, sabe aquele processo que a gente viu de Ashtanga, dos Yoga Sutras de Patanjali? Concentração, pranayamas, yamas, né? Niyamas, dharana, dhyana, sabe aquela coisa assim, mecânica em que eu tenho que me esforçar muito para controlar tudo. Então, na Bhakti Yoga é um pouquinho diferente, ou bastante diferente. Esse processo de controle dessa fala, ou seja, a gente controla o que falar, né? O que eu estou falando, o que eu ando falando. Inclusive, nossa, hoje a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu estava até dando aula para os meus alunos no estado, e a gente está falando sobre Gregório de Matos, que era o Boca do Inferno. Ele era um poeta soteropolitano do século XVII, e o cara detonava todo mundo. Mas era assim, uma linguagem ferina, ele criticava virulentamente. Aí ele recebeu essa alcunha, Boca do Inferno. Eu até brinquei com os meninos, se a gente falasse que nem Gregório de Matos hoje em dia, a gente estava com um monte de processo nas costas, né? Porque hoje em dia, nossa, bullying, saber bullying, tudo é punível, né, perante o Código Penal brasileiro e o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, mas por que eu estou falando isso? Porque a fala, ela tem uma força, ela tem um peso, e a gente atrai coisas de acordo com a fala, né? Por isso que o Bhakti Yoga, ele tem isso também como um processo em que ele tenta controlar se a fala é benéfica, se ela é veraz, se ela vai ajudar, se ela vai colaborar, se ela vai construir. Né? Porque se a gente vai se cuidar, a gente está desconstruindo muita coisa rotineiramente. Infelizmente. A mente é uma coisa para se controlar, né? Só que Krishna explicou a Ashtanga para Arjuna, a gente viu isso. Ele falou, não dá. Controlar a mente é mais difícil que controlar o vento. Ele não falou isso lá? Falou no capítulo 6 da Gita. Controlar a raiva, né? Aquele princípio lá do ahimsa, não violência. Não foi isso? Então, a língua, o estômago, nossa, controle. Como que é isso? Né? Então, o que a gente vai comer? Tá?
Por isso que tem um aspecto, o conceito do vegetarianismo, do veganismo e por aí vai, né? E a brahmacharya, né? Os genitais, ou seja, tem esse controle. O yoga, ele tem esse cuidado, essa moderação, enfim, essa vida metódica, regrada. Agora, isso aqui, esse processo, como que ele é possível? Aí Prabhupada, né, que é o fundador da Charga Isco, ele explica que o Bhakti Yogi, ele consegue isso através do guru, do mestre espiritual. Então, ele movimenta essa engrenagem. Uma vez que o discípulo, né, o praticante, ele se conecta ao mestre e recebe orientação e pratica essa orientação, ele está, né, aos poucos, desenvolvendo esse processo. Então, quem movimenta essa engrenagem é a relação mestre-discípulo. Por isso, lá no módulo 3, a gente trabalhou Parampara. A gente ficou só nesse tema, certo? Fazendo o link com os módulos anteriores. Então, ou seja, o guru, ele dá a graça, ele dá o conhecimento para que o discípulo ele vá praticando gradualmente e esses elementos vão sendo conquistados com o tempo. Para finalizar, tem uma poesia, né, gente? Então, eu vou ler uma poesia aqui, do meu livro Verticilo. Eu estou mostrando aqui uma imagem de 2 passarinhos, beija-flores, que estão se encontrando. E isso também faz menção a uma alegoria que a gente trabalhou no módulo anterior. Onde tu estás? Do meu livro Verticilo. Na alegria, na tristeza, nos céus, na terra, onde tu estás? Eu rolo a rocha para o topo da colina, todos os dias, até que a morte chegue. Onde tu estás? Eu vivo com afinco esta vida terrena, tendo como gratidão o meu lema, mas onde tu estás? Meu corpo, suscetível ao tempo que tu devora, é veículo da essência de minha alma. Porém, eu não existo sozinha, tampouco monólogos nutrem a jornada. Nosso encontro, portanto, deve ser marcado quando o meu eu desanuviar extensa escuridão, pelo diálogo, via de dupla mão. E neste exato momento sem volta, verei para sempre o teu riso, composto de inesgotável beleza, sob teus olhos dançarinos. E neste exato momento, minha pergunta que não para, minha agonia justificada, cessará. Num segundo abençoado, que liberta e dilacera, em meu peito extenuado, as saudades por te amar. Tudo que você for fazer, para que você faça essa oferta do que você vai fazer, da hora que você acorda, a hora que você vai fazer as suas coisas, vai se alimentar, você ofertar a Deus. Se a gente prestar atenção, tudo que a gente for fazer, nas menores coisinhas, a gente pode ofertar ao seu Criador, né? Lembrar de que Ele está em toda a natureza, Ele está no seu coração e Ele é Deus. A justificativa do Gita não poderia ser que Arjuna quer desistir da luta e o Krishna diz a ele, não, o seu karma é a luta. Então, nesse caso, a ação é que é o indicado. Sim. O sentimento de propriedade, né? Não tem aquele sentimento de propriedade, desapegar, na verdade, essa palavra é utilizada. O desapego ao sentimento de sucesso e de fracasso também. Eu acho que a gente trabalhar a questão de ser generoso, não ser mesquinho, né? Acho que buscar satisfação nas coisas simples e não buscar uma satisfação apenas proveniente de coisas materiais ou de um sucesso, né, que vai te dar um outro tipo de sentimento que não é seguro. Então é o que eu quero, né? A gente deve se sentir feliz buscando essa alegria nas coisas simples. Analítico, né? E basando também no Sankhya, que a gente estudou no capítulo anterior. É isso mesmo, reconhecer matéria e espírito, com certeza. Parabéns.
qual o indivíduo exerce suas obrigações buscando desapegar-se do resultado do seu trabalho. Desapegar-se do resultado do trabalho. É isso mesmo. Sucinto e objetivo. É isso mesmo. O samadhi, né? O samadhi, exatamente. Que a gente até comentou, né, que nesse sentido são palavras próximas do mesmo campo semântico, nirvana. Ó, bem antes de Buda, ele já falou nirvana. Conseguir liberdade da existência material e atingir verdadeira paz para alcançar a moradia suprema. Sim, a meta suprema. E aí essa meta suprema, qual tipo de yoga, de acordo com o Krishna Gita, que é essa meta suprema exatamente? Bhakti, a devoção. É que a gente ficou ali na obra de Narada, né, sobre o Yoga Sutra, ele definiu devoção, amor, relação, via de dupla mão, né, é troca. Ele ficou, então Krishna fala isso, que o mais elevado de todos os yogis é aquele que pratica essa bhakti, esse amor relacional. O caminho da devoção divina, né? Sim, devoção, né? O caminho principal para devocionar e se entregar ao serviço, ao trabalho. Exato, obrigada. E aí ela envolve, né? Foi um prazer, assim, estar hoje aqui com vocês. Eu agradeço muito, tá? Esse momento nosso. Se tiver alguma dúvida, podem estar conversando com a gente. E espero que tenha, né, ficado claro esse assunto. Desejo um bom descanso. Só a pedido do Jadê, da companhia, fazendo que é assim, nosso.